Repitam comigo 4 palavras que vão ser fundamentais na nossa pregação de hoje. Promessa. Bem forte, igual crente pentecostal. Promessa. Missão. Unção. E atitude. Aleluia. Quem é que tem promessa do Senhor na sua vida? Diga glória a Deus muito forte. Eu creio que todos têm a promessa do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, e a gente vai falar sobre isso também. Então vamos ler Juízes 13, a partir do verso 1, a gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 7, amém? Na minha versão diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e não tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Somente até aqui, em nome de Jesus. 1 minuto de oração comigo, igreja. Senhor Deus, Pai amado, grandioso Deus de Israel, está a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, bênção em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que por meio dela o Senhor deixe uma revelação dos céus, ó Pai, que não seja o Diogo, ó Pai, mas que seja o Senhor falando diretamente com a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Essa passagem que a gente acabou de ler, irmãos, fala um pouco sobre o processo de nascimento de Sansão. Quem já ouviu a palavra de Sansão, diga um amém bem forte. Amém. É uma passagem muito conhecida, e aqui esse trecho de leitura fala do nascimento de Sansão. E nesse trecho, a gente pode perceber que o simples nascimento de Sansão já faz com que sobre a vida dele, existam 3 promessas muito sérias, 3 promessas muito grandes, amém? Eu perguntei para todos aqui, quem tem promessa? Todos aqui levantaram sua mão. Não foi diferente sobre a vida de Sansão. Quando ele já nasceu com uma promessa para ele, mas além da promessa dele, ele já tinha sobre a vida dele a responsabilidade sobre 3 promessas. Vamos entender que promessas são essas. Primeiro, a Bíblia diz que Sansão, ou que o anjo do Senhor, na verdade, apareceu a uma mulher que era estéril, e já fez uma primeira promessa a essa mulher: você é estéril, mas você terá um filho. Então já foi lançada a primeira promessa relacionada à vida de Sansão, mas a princípio não para Sansão, mas para a vida da mãe de Sansão. A mulher estéril que recebeu a promessa de dar à luz a um filho. A outra promessa que a palavra do Senhor diz está relacionada ao povo de Israel. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra também diz que por ter pecado, ou por ter feito coisas que não agradaram aos olhos do Senhor, o povo de Israel, ou melhor, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse sob o domínio dos filisteus por 40 anos. Amém? E sobre a vida de Sansão vinha a outra promessa, que era a promessa de libertar o povo de Israel dos filisteus. Então imagine um povo que estava por 40 anos preso, cativo, escravo de um outro povo inimigo. Imagina que vida ruim, que vida dura, mas sobre a vida dessa criança que estava sendo prometida ali naquele momento, já viria também uma promessa de libertação. Seria esse homem que ia ser o responsável por começar esse processo de libertação. E a terceira promessa, para mim, a mais forte de todas, que veio sobre a vida de Sansão, e a gente vai entender mais sobre ela, está lá no verso 7, onde eu li assim, não vou ler o verso todo, é só a parte que nos interessa nesse momento. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até a sua morte. Qual é a promessa que nasce sobre a vida de Sansão? Uma promessa direta de Deus para Sansão nesse determinado momento. Que ele seria um homem consagrado a Deus,
desde o ventre até a sua morte. Quem se lembra e se recorda aí da história de Sansão, deve estar se lembrando, mas talvez não seja muito bem isso que aconteceu na trajetória de Sansão. Mas aqui está a promessa do Senhor. Será que essa promessa se cumpriu ou não? A gente vai entender sobre isso já, irmãos. Amém? Então esse foi o texto que introduziu a nossa palavra de hoje, a nossa pregação sobre o nascimento de Sansão, que não foi simplesmente um nascimento, já veio um nascimento repleto de promessas. Amém? Mas tem uma coisa que a gente vai aprender também nessa noite, que é o seguinte: as promessas, elas vêm acompanhadas de uma missão. Amém? Quem aqui tem promessa do Senhor, diga amém. Amém. Todo mundo que diz um amém tem uma promessa do Senhor, mas também tem uma missão. Toda promessa do Senhor vem acompanhada de uma missão. Amém? Pelo texto que a gente leu também, a gente pode perceber que Sansão tinha promessas, mas ele também tinha uma missão. Qual era a missão de Sansão? Libertar o povo. Libertar o povo de Israel. Uma missão forte, né? Uma missão difícil. Imagina a responsabilidade de você já nascer. É como se você nascesse hoje e viesse uma promessa para você assim: ó, você vai ser o responsável por fazer todo o Brasil servir o Senhor. Amém? Era uma promessa desse tipo que Sansão já nasceu com ela. Perdão, uma missão desse tipo que Sansão já nasceu com ela. Amém? Só que quando você nasce com uma promessa e essa promessa vem acompanhada de uma missão essa que talvez não seja muito fácil, algumas podem ser duras, outras mais fáceis, mas sempre vem acompanhada de uma missão. Deus sempre te dá uma unção para te capacitar, para que você tenha condições de cumprir essa missão. Qual foi a unção que Sansão recebeu? Não estava nesse trecho que a gente leu, mas por conhecer bastante essa passagem, a gente já pode lembrar. Sansão tem uma promessa, tem uma missão, mas ele também tem uma unção. Qual é a unção de Sansão? A força extraordinária. No decorrer do livro de Juízes, vai relatando a história de Sansão, e em um determinado momento ele recebe, na verdade ele se dá conta que ele tem uma força extraordinária, uma força, na verdade, uma força sobrenatural, que dá ele condição de matar um leão, por exemplo, de fazer coisas sobrenaturais com a unção que Deus concedeu à vida de Sansão. Amém? Mas para que essa missão que foi atribuída a Sansão, e cada um de vocês também tem a sua, para que esse processo, para que essa promessa se cumpra, enquanto você está cumprindo a sua missão, a gente pode levar uma vida dura ou uma vida leve. Então esse processo de alcançar essa missão que o Senhor atribuiu à vida de cada um, pode ser leve ou dura, de acordo com a última palavra que eu pedi para os irmãos repetirem, que foi atitude. Conforme a atitude de vocês, essa missão atribuída pelo Senhor vai ser uma missão leve ou difícil. A princípio, se a gente observar a promessa dada e as missões dadas a Sansão, ele tinha tudo para ter uma vida extraordinária, uma vida leve, sem nenhum problema, mas não foi isso que aconteceu com ele. Por quê? As atitudes que ele tomou no decorrer da vida não eram coerentes com a promessa e com a missão que ele tinha. Na verdade, algumas das atitudes que ele tomou no decorrer da vida dele não eram coerentes com essa missão e com as promessas que ele recebeu. Aí eu já convido cada um de vocês a fazer uma reflexão íntima. As suas atitudes têm sido coerentes com as promessas que vocês receberam? Ou com a missão que você recebeu? Talvez você esteja pensando aí, mas eu não tenho muita clareza qual é a minha promessa, qual foi a promessa que Deus colocou sobre a minha vida, ou qual é a missão que Deus colocou sobre a minha vida. Aí eu posso fazer um convite, vamos ler a palavra do Senhor. Nela aqui já estão escritas várias promessas que o Senhor fez sobre as nossas vidas, independente de uma revelação, de uma profecia, entregue para um varão, para uma ordem da igreja. Aqui já tem várias profecias, de eu sempre tive, sempre vou dizer. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todo mundo está aí, todo mundo já recebeu essa promessa do Senhor. Agora, para ter essa promessa, para receber essa promessa, ou para ter essa promessa em forma de realidade nas nossas vidas, as nossas atitudes têm que ser coerentes com a nossa promessa.
Aí eu convido de novo, você que agora já sabe pelo menos uma promessa que o Senhor já tem sobre a sua vida, que é ter uma vida e vida com abundância. Para ter uma vida com abundância, as suas atitudes atuais têm sido coerentes para que Deus possa nos entregar essa vida e vida com abundância. É isso que a gente vai ver aqui na história de Sansão, e eu convido que vocês fiquem o tempo inteiro refletindo sobre as suas atitudes versus a promessa do Senhor. Precisamos ser coerentes para que a promessa do Senhor se cumpra mediante a nossa missão. Amém? Para a gente entender o que Sansão fez, alguns exemplos, na verdade, de atitudes de Sansão durante a vida dele, eu convido os irmãos a abrirem também ainda no livro de Juízes, no capítulo 16, verso 1. 2 páginas aí à frente da Bíblia de vocês já vão encontrar no mesmo livro, Juízes, capítulo 16, no verso 1. Todos encontraram? Amém? Vou ler para que a gente não perca tempo. Na minha versão diz assim: Sansão foi à casa e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ponto. Não vou nem continuar ali. Essa atitude de Sansão é coerente com a missão que ele tem? Não. E com a promessa que ele tem? Olha o tamanho da promessa da missão de libertar o povo que está 40 anos cativo. Ele vai lá numa cidade, encontra uma prostituta e se relaciona com ela. Qual é a coerência dessa atitude com a missão que ele tem? Nenhuma. Vamos mais. Ainda no verso do capítulo 16, agora o verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sereque, a qual chamava Dalila, famosa Dalila, inclusive. Outra atitude de Sansão, a primeira foi no verso 1. Eu não estou lendo o capítulo inteiro porque a gente não tem tempo. Convido a todos lerem a história da íntegra. Mas no verso 1 ele encontrou uma cidade com uma prostituta e se relacionou com ela. No verso 4 ele se relaciona com outra mulher. Qual é, ou o quanto essa atitude de Sansão está de novo coerente com a promessa que ele tem? A gente pode, aqui na palavra do Senhor, a gente está falando de promessa, a gente está falando de missão, mas a gente pode fazer uma correlação muito importante para a nossa vida. Há 2 domingos atrás a gente teve uma pregação sobre sonhos. Quem lembra da pregação sobre sonhos? Só um? Quem lembra da pregação sobre sonhos? Diga um amém bem forte. Aleluia. A gente pode substituir essa palavra promessa também por sonhos. O quanto que as atitudes de vocês são coerentes com os sonhos que vocês aprenderam a sonhar há 2 domingos atrás. Amém? Aqui mais uma vez então, uma atitude de Sansão que mostra plena incoerência com o propósito, com a missão dele. Amém? Para encerrar, mais uma atitude de Sansão, que a gente está aprendendo aqui com Sansão, a gente vai voltar no livro, ainda no mesmo livro de Juízes, no capítulo 14, no verso 10. Vamos ler do verso 10 ao verso 14. Outra atitude, agora não relacionada a uma mulher, mas outra atitude de Sansão que pode nos dizer o quanto ele estava coerente ou não com a promessa, a missão ou o sonho dele. A minha versão diz assim: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o visse, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma para decifrar. Se, nos 7 dias de bodas, declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. Se não puderdes declarar, vos darei a mim 30 camisas e 30 vestes festivas. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Olha o que Sansão fez, olha a atitude de Sansão nesse trecho. Aqui é um trecho que fala sobre o casamento de Sansão, então a festa do casamento de Sansão. E nessa festa ele convida várias pessoas, e está aqui falando que trouxe 30 companheiros de Sansão para esse evento, para essa comemoração. E nessa comemoração, Sansão resolve fazer um desafio
Nos tempos atuais a gente pode falar também de aposta. Ele, como ele chamasse esses 30 homens, esses 30 companheiros, dissesse assim: ó, eu vou dar um enigma. Se vocês descobrirem o que significa esse enigma, eu vou te dar isso. Aqui está representado como 30 vestes festivas. Se vocês não descobrirem, vocês que vão me dar essas 30 vestes festivas. Só que esse enigma, ele está relacionado justamente à unção que o Senhor concedeu a Sansão. Esse enigma está descrevendo como foi o processo de descoberta de Sansão sobre a força que ele tem quando ele foi matar um leão, enfim, convido que vocês leiam, mas olha o que Sansão fez. Ele lembrou da unção que recebeu do Senhor e sobre essa unção ele resolveu fazer uma aposta. Ele resolveu fazer um desafio com esses 30 companheiros. Essa ação é coerente com a missão de Sansão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem acredita que sim, diga amém bem forte. Hipótese alguma, irmãos, a unção do Senhor não pode ser colocada à prova. A unção do Senhor não pode ser tratada como um objeto de aposta. Ele não pode ser tratada como um objeto julgado no momento de comemoração. Não tem nenhuma coerência essa atitude de Sansão com relação à missão dele. Estão compreendendo, igreja? Amém? Então, as atitudes de Sansão têm demonstrado que ele não tem sido coerente com a proposta dele. Se ele não tem tido atitudes coerentes, qual é a probabilidade dele ter uma vida próspera, uma vida longa, uma vida que reflita as promessas do Senhor? É mínima. Assim como nós, irmãos, se nós não tivermos atitudes coerentes com a promessa e com a missão que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, a probabilidade da gente alcançar um 2019 extraordinário é baixa. Então, o que a gente pode aprender por meio da vida de Sansão? Algo que não fazer. O que a gente não pode fazer a partir de agora, para a gente conseguir alcançar um 2019 extraordinário, é não ter atitudes incoerentes com a promessa do Senhor, não ter atitudes incoerentes com o ministério, não ter atitudes incoerentes com o próprio evangelho em si. Sansão deu aqui uma aula do que não fazer. Como ele estava tendo atitudes incoerentes com aquilo que o Senhor tinha prometido para ele, qual seria o resultado disso? Vamos ler o resultado disso lá ainda no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 17. Amém? Quem não se sente confortável para abrir, só acompanhe, só preste atenção, em nome de Jesus. Juízes 16, capítulo 17. Perdão. Juízes, capítulo 16, verso 17. Juízes 16, 17. Na minha versão diz assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, irá-se-á de minha força e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais dessa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então o príncipe dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, chamando o homem, mandou reparar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-lhe dele a sua força. O que aconteceu com Sansão? Perdeu a sua unção. A gente no início da pregação falou que uma das coisas que Sansão recebeu foi a unção da força sobrenatural. Nesse momento, Sansão, depois de ter tido tantas atitudes incoerentes com a promessa do Senhor, resolveu ter a última atitude dele incoerente com a promessa do Senhor, que foi revelar a Dalila a única coisa, a única atitude que o Senhor cobrava dele. Prestem atenção. A única coisa que o Senhor pedia para Sansão, para que ele continuasse tendo a unção sobrenatural, unção essa que permitiria fazer com que os filisteus, os inimigos dele, fossem derrotados, ele não conseguiu segurar. A única atitude seria: não passe navalha na sua cabeça. A única coisa.
Em algum momento da palavra eu li Jesus cobrando de Sansão assim: não faça apostas. Alguém viu alguma coisa a respeito disso? Não, certamente não, porque eu não li. Em algum momento estava escrito aqui: Sansão não se deite com prostitutas. Por mais que ele tenha feito isso, e a gente sabe que não se deve fazer, mas estava escrito aqui dizendo para Sansão: não faça isso, Sansão. Não estava escrito. A única coisa que estava escrito na palavra do Senhor que não poderia acontecer, a única atitude que Sansão não poderia permitir, fosse qualquer coisa que permitisse que a navalha passasse sobre a cabeça dele. Porque se isso acontecesse, ele perderia a unção, ele perderia essa unção extraordinária que faria com que os filisteus inimigos fossem colocados por terra. Amém? Como é que Sansão fez isso? Contando esse segredo da Bíblia, contando esses segredos aos seus inimigos. Ele não teve um cuidado. A atitude dele foi desprezo com aquela unção que o Senhor tinha recebido. Tudo que a gente viu sobre Sansão aqui estava mostrando que ele era um homem descuidado com essa unção. Amém? E o resultado foi: perdeu a sua unção. Sem essa unção, ele poderia alcançar a promessa dele. Ele poderia viver aquele momento em que ele derrotaria os filisteus e libertasse o povo de Israel? Não. Mas isso aconteceu. O que aconteceu com Sansão depois que ele perdeu essa unção? Vamos ler aqui no livro. Aí vamos continuar a leitura. Agora no verso 23, no mesmo capítulo 16, agora só pulando um pouquinho, no verso 23, que fala sobre a morte de Sansão. E diz assim a palavra do Senhor: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se eles o coração, disseram: mandai vir aqui Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e o qual os divertia, quando os fizeram estar em pé em colunas. Apenas até aqui nesse momento. Olha o resultado de Sansão. Ele virou o povo da corte, dentro do castelo dos seus inimigos, que até então, se ele tivesse cuidado da solução, ele teria a condição de derrotar. Ele se tornou o povo da corte, estava ali para divertir. Eu não li, mas está dizendo aqui que antes disso ele teve seus olhos feridos, estava cego, no castelo dos seus inimigos, servindo de diversão para eles. Qual que é o resultado que vocês querem para vocês, irmãos, em 2019? Tenho certeza absoluta que não é isso. Tenho convicção que não é isso. Inclusive, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês acreditam num 2019 extraordinário, que é um 2019 diferente disso. Mas para viver esse 2019 extraordinário, vocês têm que tomar muito cuidado com as atitudes. Essas atitudes têm que ser coerentes. Descubram qual é a promessa do Senhor. Nós temos tempo para isso ainda. Eu disse: Deus preparou essas últimas semanas de 2019 para ser o nosso tempo de preparo. Preparo para 2019 extraordinário, irmãos. Então a gente tem tempo para sonhar, tempo para descobrir quais são as nossas promessas, tempo para descobrir quais são as nossas missões e principalmente tempo para reverter todas aquelas atitudes que estão incoerentes com os seus sonhos, com as suas promessas e com as suas missões. Quem está compreendendo, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, mas tem mais uma coisa. Quando isso aconteceu, a promessa do Senhor morreu. Quando Sansão estava lá dentro do castelo com seus olhos furados, servindo de povo da corte para aquelas pessoas, a promessa do Senhor morreu? Não morreu. Não morreu. Hipótese alguma, a promessa do Senhor morre. Verso 28 desse mesmo capítulo diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse, naquela situação, estando lá dentro do castelo, cego, servido de diversão, encostado em 2 pilares daquele castelo, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim
e dá-me força, só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, e ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se estava. Perdão. As duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e com uma mão esquerda da outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre quem estava nela. Amém. Somos eternos. Eu não sei se vocês vivenciaram, não sei quando eu leio a palavra do Senhor, e quando eu estou pregando, eu convido os irmãos a não assistirem, mas vivenciarem, sentirem a pregação. Imagine essa cena: Sansão dentro do castelo, derrotado, cego, servindo de depósito, clama ao Senhor pela última vez. O Senhor atende? Atende. As promessas do Senhor não morrem, as promessas do Senhor não falham. Sansão nasceu com uma promessa, com uma missão, que era libertar o povo de Israel. Mesmo cego, mesmo no último minuto de vida, ele clamou ao Senhor, o Senhor deu força, retornou a unção que permitiria que ele derrotasse os filisteus, e assim ele o fez. Pegou as duas colunas que mantinham aquele castelo de pé, levantou, quebrou e colocou aquele castelo por terra. Naquele momento em que todos estavam ali comemorando ao Deus da honra deles, por ter entregue Sansão aos seus braços. Sansão, numa última atitude, mostra que nosso Deus é nosso Deus. As promessas do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, aquela promessa lá do início, que Sansão nasceu com ela de libertar o povo filisteu, se cumpriu? Cumpriu. A outra promessa que estava sobre a vida do filho de Sansão, que era fazer com que aquela mulher estéril desse à luz, se cumpriu? Cumpriu, ele nasceu. E por fim, a promessa que estava sobre Sansão, de nascer consagrado e morrer consagrado, se cumpriu? Cumpriu. Se não tivesse cumprido, o Senhor não tinha aparecido para ele naquele momento e dado e retornado a unção. Naquele determinado momento, o Senhor me faz lembrar de uma coisa maravilhosa, e que eu vejo o reflexo disso na igreja Cajado de Fogo. O Deus, o Senhor, irmãos, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém. Em nome de Jesus, que todos os pecados sejam esquecidos, jogados no mar do esquecimento, e que os pecadores aqui presentes sejam tratados com amor, e que esse amor faça com que a promessa do Senhor se cumpra em cada uma dessas vidas aqui presentes. Promessa que o Senhor colocou na minha vida, quando colocou esse propósito na minha mente de ter um 2019 extraordinário. Eu profetizo: pecadores serão tratados com amor, e essa promessa de um 2019 extraordinário vai se cumprir em cada um que estiver presente aqui. Aleluia! Nesta noite. Eu repito aqui na Cajado de Fogo: o pecado é tratado com vigor, mas o pecador é tratado com amor. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas aqui o Senhor me traz a palavra. Em nome de Jesus, irmãos, que vocês reflitam sobre isso profundamente. Nesse resto de ano que nos tem, últimas semanas, atitude. Que tipo de atitude você tem tido? Amém? E que nessa noite você tenha a oportunidade de ter mais uma última atitude hoje, reconciliando, entregando a sua vida ao Senhor. Eu queria fazer uma oração em nome de Jesus, convidando a todos aqui que se coloquem de pé, em nome de Jesus. A palavra foi prega, mas eu creio que tocou o coração, que foi transmitido, que o Senhor transmitiu aquilo que veio direto do céu. Em nome de Jesus Cristo.